Os Caçadores da Arca Perdida, de 1981, o filme é anterior ao meu nascimento, eu sou de 83, mas é um filme que faz parte da minha infância, da minha formação cinematográfica, da minha memória cinematográfica. Esses filmes, a trilogia Indiana Jones, e eu acho difícil me referir aos filmes como quatro. O quarto, falarei sobre o quarto no vídeo do quarto, mas enfim, eu cresci com esses três filmes, então eu me refiro à trilogia sem querer excluir necessariamente o quarto filme. E Os Caçadores da Arca Perdida eu considero o melhor filme de todos, como filme, como cinema. Então, analisando criticamente, com um olhar crítico, com um olhar de cineasta, com um olhar analítico, eu acho que Os Caçadores da Arca Perdida é o melhor filme, é o mais bem... Ele tem um mérito, e isso é bem difícil e superar na maioria dos filmes que tem sequências, né? Parte 2, parte 3. Tirando séries, estilo James Bond, né? Que os filmes são avulsos, é difícil você superar o primeiro. Então, Indiana Jones, De Volta para o Futuro, O Poderoso Chefão são exemplos, e é possível debater em todos esses casos qual que é o melhor filme. Cada um pode ter o favorito, mas não é isso que eu quero dizer. Eu estou falando do melhor filme, não do favorito. O primeiro tem o mérito total de ter sido o gerador da ideia. Enfim, os outros vêm e tentam repetir coisas que foram um sucesso, tentam brincar com a fórmula, mexem com coisas já estabelecidas e criam um laço com a gente que só é possível, O Tempo da Perdição e A Última Cruzada, mesmo que você veja esses filmes sem ter visto Os Caçadores, que eles também funcionam. Aliás, eu comecei assim, o primeiro filme que eu vi foi O Tempo da Perdição, falarei sobre isso no vídeo dele. Mas eles só foram possíveis de terem sido criados por causa dos Caçadores da Arca Perdida. Os Caçadores da Arca Perdida, aliás, que na época do lançamento em DVD em 2003 e de novo agora em Blu-ray, a polêmica, né, que decidem colocar o Indiana Jones no filme. Indiana Jones não está no título dos Caçadores da Arca Perdida. Os Caçadores da Arca Perdida apenas o título do filme. Mas em promoções, em capas, enfim, começaram a colocar Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida. Nesse filme, eu fico, assim, coisas que me chamam muito a atenção e que me marcaram, e que me marcam até hoje, assim, e que eu busco... São coisas inspiradoras, assim, para mim, em termos de como se contar uma história, como se decupar um filme, né? Como planejar os seus planos, como coordenar uma cena, como montar uma cena. E toda a trilogia, todos os três primeiros filmes têm momentos icônicos, assim, que ficam registrados na nossa memória, cenas que ficam marcadas, assim. E uma dessas cenas vai... A primeira aparição do Indiana Jones. Aliás, é algo que eu vou retomar depois, porque ele surge das sombras, né? A gente tem a silhueta dele, até agora ele não tinha aparecido o rosto dele, do Harrison Ford, como Indiana Jones, e ele vem das sombras. E depois, daqui a pouco, eu vou mostrar também, ele aparece de novo em forma de sombra, para mostrar que isso é um motivo recorrente em todos os filmes, né? Porque no quarto filme, quando a gente teve aquele trailer muito legal mostrando Indiana Jones aparecendo apenas pela silhueta, a sombra, aquilo não foi uma coisa daquele filme, quer dizer, isso já é algo recorrente desde o primeiro, o Indiana Jones ser apresentado em forma de sombra. Para mais uma vez ilustrar isso, né? Então aqui, ele quando aparece lá no Nepal, no bar da Marion, ele é revelado através da sombra dele. E é algo que, enfim, vai ocorrer algumas outras vezes em toda essa saga. E essa sequência, por exemplo, a sequência do tiroteio, o charme que esses filmes têm de tentar fazer ao máximo, é um charme que existia antes do advento dos computadores e do emprego maciço, né, de efeitos computadorizados nos filmes, né, do CG. Quase tudo é feito de verdade. Então, nos extras vocês podem ver, né, nessa sequência, por exemplo, no bar aqui no Nepal, tudo pegando fogo, e como é complexo a estrutura para você montar um set em que as coisas pegam fogo e você tem que ter esse fogo controlado. É realmente sensacional. O trabalho dos dublês, dos atores também treinados para fazer as lutas, enfim, os tiros, e tudo acontece ali de verdade o máximo possível, e traz uma veracidade para esses filmes, que eu acho que é por isso que esses filmes, e muitos desses filmes dos anos 80, anos 70, de aventura,
são difíceis de serem emulados, e tem filmes hoje em dia que tentam resgatar pelo menos o espírito, né? Em termos do quê? De bons personagens, do roteiro, da diversão. Isso pode ser replicado, isso não se perdeu. Mesmo que você continue fazendo, mesmo que você use computador para fazer todos os efeitos, né? O principal continua sendo o roteiro, a direção, os atores. Mas parte disso, eu acho que desses filmes não conseguirem replicar esse sucesso obtido, principalmente na década de 80, por conta disso, por causa da verdade em que você imbuía esses filmes, a verdade que você colocava. Então, quando você coloca todo mundo num fundo verde, fica difícil você reproduzir. O Indiana Jones sempre é um herói diferente, né? É um herói com humor, um herói, enfim, que as coisas nem sempre dão certo pra gente. Essa é uma cena icônica. E essa cena não era pra ser exatamente assim, teve várias tentativas. Tinha uma grande briga ensaiada sobre essa cena, e piadas também. O grande faquir ali, ele ia vir e dar com uma faca numa barraquinha de um açougueiro e cortar a carne do cara. Isso tem nos extras do making of. Enfim, e acabou-se com essa solução. É muito legal. É engraçado ver que no making of você vê eles conversando e muitas ideias sobre coisas engraçadas, piadas. E isso foi aumentando um pouquinho a cada filme, essa quantidade de humor, essa quantidade. Desde o primeiro tem muito humor nos Caçadores da Arca Perdida, mas isso vai aumentando. E a gente vê que algumas piadas realmente que não teriam funcionado estão nas cenas deletadas, nos extras a gente vê, nos making-offs. As cenas deletadas estão inseridas dentro dos making-offs. E eu acho que eles, lá na frente, no Reino da Caveira de Cristal, eles, sei lá, desencanaram de tudo. E coisas que eles já tinham pensado, ideias que, por exemplo, nos Caçadores da Arca Perdida ficaram pelo caminho, lá no Reino da Caveira de Cristal eles acabaram não deixando pelo caminho, eles colocaram no filme, o que explica muita coisa. Mas toda essa sequência, inclusive essa sequência aqui, a explosão do caminhão logo mais, vou acelerar um pouquinho, foi a última cena a ser filmada nos Caçadores da Arca Perdida, porque era a cena mais perigosa. Então eles deixaram no final. Caso alguma coisa desse errado. Sem colocando Harrison Ford um pouco de perigo e tudo mais. E essa foi a última cena a ser filmada nos Caçadores da Arca Perdida. E, enfim, é um filme... Até isso, eu tenho na minha memória assistindo na sessão da tarde, e esse enquadramento, essa cena do Harrison Ford abaixado, bebendo, e o macaquinho, a decupagem do Steven Spielberg, cria cenas icônicas, né? E cenas icônicas como essa outra aqui, por exemplo. Toda essa sequência dele vendo as anotações, ele limpando, ele contando, ele tirando o pó, tudo muito verdadeiro. E se você vai ao cinema hoje em dia, se você assiste um filme de aventura, um filme de ação, você consegue se lembrar de algum filme recente que traz isso? Eu não quero ser simplesmente saudosista, não é isso. É porque normalmente, enfim, filmes que trazem essa materialidade, essa verdade, isso gera uma identificação com a gente. Eu não sou psicólogo para explicar, mas me parece que tem algo aí a ser explicado, sim, que faz sentido. Se algo é palpável, se algo parece verdadeiro, pelo menos, é mais fácil a gente criar uma relação com isso, a gente criar uma identificação com isso. E essa cena, por exemplo, é fabulosa, né? Da maquete da cidade e a trilha do John Williams. E mais uma cena icônica. O olhar dele, a revelação, e aí vai ter um brilho que vai aparecer depois lá na frente, inclusive, quando os corpos dos nazistas são destruídos pela arca. É o mesmo brilho. Eu não sei se isso é de propósito, mas eu sempre achei que foi, enfim, é a mesma magia do eterno e do além que ocorre nessa cena, vai ocorrer lá no final também. Essa iluminação agora. Essa luz aqui é igual que vai ter no corpo dos nazistas lá no final quando eles explodem. Esse arco de luz que se forma. O momento em que eles tiram a Arca da Aliança do sarcófago, enfim, do local em que ela estava.
E essa arca, belíssima, né? A direção de arte. Inclusive, tem aqui no box, só para não falar besteira, os Oscars, né, que os Caçadores da Arca Perdida ganhou. Efeitos visuais, melhor direção de arte, melhor montagem, melhor som e um prêmio especial de edição de som. Ele foi indicado a melhor filme também, a melhor diretor, perdeu para o melhor trilha sonora também, perdeu para Carruagens de Fogo, o que é um absurdo. Eu acho. Não que Carruagens de Fogo seja um filme ruim, mas pra mim não tem comparação. Eu acho que tem certos prêmios, não certos prêmios, deveria existir um prêmio que fosse retroativo, uma premiação que só ocorresse 5 anos depois. Então, em 2019, um prêmio que premiasse os melhores filmes de 2014. Porque, assim, com a história, já com essa distância em vista e vendo o que ficou de fato, né? Porque tem, quer dizer, hoje em dia você achar que Carruagem de Fogo está à frente na história do que Os Caçadores da Arca Perdida é ridículo, não está. E, enfim, fotografia nos 3 primeiros filmes do Slocum é sensacional, uma pena que depois ele teve um problema de visão, e, enfim, hoje ele já é um senhor, já está mais velhinho, e, enfim, a fotografia é belíssima, e locações de verdade, lá na Tunísia, no caso aqui, e tendo que filmar no nascer no sol, poucos minutos para conseguir aquela tomada, porque a tomada é perfeita, porque só tem aquele sol. E isso faz toda a diferença, né? Centenas de figurantes em vez de pessoas em CGI, faz muita diferença quando a coisa é de verdade. Esse set, fantástico esse set, gigante. A história das cobras, 2.000 cobras, não, 2.000 cobras são poucas, a gente precisa de umas 7.000 cobras, Spielberg diz. E dá-lhe cobra, um monte de cobra. Tinha cobra de borracha também, enfim, mas assim, foram buscar cobras na Europa toda para colocar nesse set. Um trabalho assim, incrível. E toda a figura do Indiana Jones, né, os figurinos, né, o figurino do Indiana Jones é sensacional. Essa jaqueta dele é uma coisa que eu sempre sonhei em ter, a jaqueta do Indiana Jones. Que eu inclusive encontrei outro dia numa pesquisa na internet, um site brincou, né, que a loja, o cara que fez realmente a jaqueta original, ele vende, é possível comprar. É que é bem caro, mas enfim, é possível, então tem que juntar dinheiro. A cena de perseguição no deserto, a cena de perseguição do caminhão, assim, uma das... É incrível, é sensacional. Toda essa sequência, né, quando eu falo do decupagem, quando eu falo dos planos, essa Indiana Jones indo e todo mundo se levantando, e essa sequência que a gente vai ter agora do caminhão, é algo espetacular. Nos extras você vê, foi decupado, né, o storyboard feito a decupagem dos planos feito pelo Spielberg, mas a sequência toda foi dirigida pela segunda unidade. E eu esqueci agora o nome do diretor da segunda unidade, aqui não vai ter, mas eu vou colocar aqui no vídeo. E é uma sequência espetacular, os dublês, o trabalho dos dublês, a decupagem dos planos, tudo que ocorre, e enfim, e no make-off a gente vê as coisas sendo feitas de verdade. Um cara sendo arrastado debaixo do caminhão, o cara caindo do caminhão, muitas vezes quase assim, cenas perigosas, muito perigosas de se fazer, saltando agora, o George Lucas fala sobre isso, né? Ele tinha essa imagem do cavalo e o cara saltando para cima do caminhão, uma ilustração famosa, enfim, que remetia a esses seriados da década de 30, e eles refizeram aqui, enfim, e tudo para valer, e quebra vidro e joga. E eu acho sensacional, assim, uma das minhas sequências favoritas desse filme. Os Caçadores da Arca Perdida, pra mim, é uma obra-prima, é um marco na história do cinema, é um filme que é uma homenagem a filmes seriados dos anos 30, uma coisa que deveria ser meio B, né, digamos, uma aventura, e um cara que briga e tem um chapéu e um chicote, mas feito por pessoas tão boas, feito com tamanha competência, feito com tamanho carinho, paixão dessas pessoas pelo projeto, pelo material.
se torna uma coisa que poderia parecer menor, né? Uma coisa, se torna uma obra de arte, se torna história, né? Se torna um marco na vida de muita gente, né? Porque quantas pessoas não se inspiram até hoje, né? Assistindo Indiana Jones, e tudo começou aqui com Os Caçadores da Arca Perdida. Um filme belíssimo, essa sequência final sensacional, os efeitos da ILM e a famosa cabeça derretendo, a cabeça explodindo, a cabeça do alemão encolhendo e os fantasmas, enfim. É um filme sensacional, um personagem incrível, assim, que recebeu a vida, né, pela interpretação do Harrison Ford, sensacional. E realmente é um filme que eu não me canso de ver. A trilogia original, eu não sei quantas vezes eu já vi, tem filmes que eu consigo contar, porque já a primeira vez que eu assisti já era maior e sempre contei. Esses não, porque eu vejo desde a minha infância, eu não faço ideia de quantas vezes eu vi. Inúmeras. E eu não me canso de ver. E preparando esses vídeos, eu revi recentemente esses filmes, e preparando esses vídeos, fiquei com vontade de rever de novo. Então, provavelmente assim que eu acabar de gravar esses vídeos, eu reverei os quatro, né? Porque o quarto faz um tempinho que eu não vejo. Esse vídeo aqui não é para ser uma crítica, nada disso, é apenas para comentar com vocês algumas dos meus pensamentos, das minhas histórias, da minha relação com esses filmes, no caso aqui Os Caçadores da Arca Perdida. Uma conversa, caso pudéssemos todos estar conversando numa mesa de bar juntos sobre esse grande filme. E é o que eu farei nos próximos vídeos sobre os outros filmes da série Indiana Jones. Então, espero que tenham curtido este vídeo, deixem seus comentários, curtam aí se curtiram o vídeo, e nos vemos no vídeo sobre Indiana Jones e o Templo da Perdição. Um abraço e até mais.